Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal e hoje um prog análises que a gente não faz há um certo tempo, como vocês podem ter notado aí no título do vídeo. Vai ser eu e nosso querido, presença indispensável, inenarrável presença de Ramon Cardinale aqui de novo na nossa tela, né? Que ele já faz um tempo, a última vez que ele apareceu foi no vídeo do Dark Side. Deu seu oi aí pra galera. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite de novo. Super honra participar dos vídeos aqui do Progland, mano. E eu acabei nem dando, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para onde você esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal. Eu sei que tá chato, que todo vídeo eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que pedir para que vocês se inscrevam. Deem um like aí nos nossos vídeos. A gente está com um número grande de visualizações, mas com relativamente poucos likes. Então, vocês têm que dar o like para pedir para ajudar com que esse conteúdo saia também só da bolha dos inscritos e vá para outras pessoas. Peço para que você, se você não é inscrito do nosso canal, que você se inscreva no nosso canal. Ative o sininho também para receber as notificações, porque nem sempre os nossos vídeos saem em dias certos. E você nos siga em outras plataformas. Temos as nossas contas no Instagram, prog_land, no Facebook, progland, e também temos a nossa conta no Groover, né? Se você é um artista, ou se você conhece um artista ou banda de qualquer parte do mundo e etc., seja no Brasil ou no exterior, que queira receber reviews do som, até para postar em redes sociais, para dar uma certa levantada assim, na repercussão do som que é feito, manda também o material lá para a nossa conta no Groover. Todos os links das redes sociais, incluindo a nossa conta no Groover, onde vocês vão poder mandar isso tudo, vai estar aqui na nossa descrição. Esse ano a gente está priorizando aqui a criação de conteúdos de discos que estão completando aniversários redondos, 50, 40, 30, 20, por aí vai, anos. E hoje a gente vai fazer de um disco que completou 40 anos esse ano de lançamento, completou 40 anos em março. Eu estou falando da estreia, de uma das melhores estreias, de uma das melhores bandas da história da música. Estou falando do Marillion, estou falando do Script for a Justice Street, que completou 40 anos esse ano. E eu não podia... ele aí, ó. Ele aí. O Ramon tem as capas, Essa capa linda, maravilhosa do Mark Wilkinson. E conforme a gente faz no nosso prog análises, como sempre, a gente vai fazer faixa a faixa, análises e tal, e também contando a história de cada uma das músicas, porque aqui a gente não faz resenha. E a gente conta a história do disco. Mas, porém, contudo, entretanto, antes da gente falar da história do disco, a gente sempre pergunta... A gente sempre contextualiza como nós conhecemos a banda. Eu preciso te perguntar, Ramon, como você conheceu eles? Como você teve o primeiro contato com o Marillion, etc. Conte a sua história com a banda. Cara, minha história é muito banal com o Marillion. Não tem... E ela é relativamente recente. Assim, eu conheci Marillion uma coisa de... Sei lá, nós estamos em 2023, né? 2018. Assim... sempre ouvi falar de Marillion, né, na minha jornada pelo rock progressivo e tal. Porém, eu sempre ouvi falar um pouco com... sempre chegou até mim aqueles comentários meio com desdém pelo Marillion, sabe? É plágio de Gênesis, sabe? Essas coisas assim. Foi o que chegava, e isso sempre me afastou um pouco de mergulhar na discografia da banda. Eu não lembro exatamente o que foi que lá por volta de 2018 me bateu na cabeça lá de experimentar, né? Tipo assim, deixa eu deixar de lado os comentários que eu vi até então, deixa eu ver a real de qual é, assim. E eu lembro que eu fui ouvir o Misplaced Childhood, né? E, putz, me surpreendi absurdamente com o que eu ouvi, porque eu não ouvi um cover de Gênesis de jeito nenhum. Me surpreendi muito. E, bom, comecei minha jornada pelo Misplaced, né? Foi o primeiro disco que eu ouvi, me cativou assim de primeira, ouvi muitas vezes. Depois passei pro Clutching at Straws, o disco seguinte. Depois passei pro Season's End, que já com o Hogarth. Ignorou os dois primeiros, foi pra lá depois. Fui vindo pra frente, aquela coisa meio aleatória, assim. E depois de ouvir esses três,
pirar muito, adoro esses 3 discos, pra mim estão entre os melhores do Marílio, é que eu voltei na discografia e fui ouvir o primeiro e o segundo, né? O disco de hoje, o Script e o Fugazi. Aí, assim, já começamos com opiniões, né? Eu gosto muito desse disco. E gosto muito do Fugazi também. Mas ele não figura no meu, sei lá, top 5 do Marílio. Entendo. Né? Ele não é dos meus favoritos, assim, apesar de eu gostar muito. Depois de ter escutado Misplaced, Clutching, Seasons, chegar no Script, pra mim, não foi aquela coisa tão... Não me bateu tanto quanto um Misplaced, por exemplo. Né? Eu curti, mas se destacou pra mim, meu ponto de vista, uma certa, ainda aquela coisa meio de uma banda no início de jornada, construindo identidade, faltando maturidade em termos de composição. Total. Produção sempre me incomodou muito dos 2 primeiros discos, é uma coisa que a gente vai conversar talvez mais. Falar. E principalmente, o primeiro ponto que me chamou muita atenção aí negativamente nesse disco é a batera, né? A batera do Mick Pointer, pra mim, é um negócio que me incomoda profundamente. Muito. A gente vai falar então, assim, sobre. Mas não foi só a gente que incomodou com a batera dele. A própria banda, né? Tipo, mas, enfim, é um disco. Mas assim, ainda assim eu gostei muito. Não teve o mesmo baque que os primeiros que eu vi, mas é um disco que eu adoro. As composições são muito boas. E acho que o remix recente de 2020 conseguiu também melhorar, limpar um pouco alguns problemas da produção que sempre me incomodaram, tanto com isso no Script e o Fugazi. O remix do Fugazi recente melhorou muito o disco também. E, enfim, também a minha história é banal. Ela não tem nenhuma história, tipo assim, nossa, a primeira banda de rock progressivo e tal. Qualquer história é história. Qualquer história é história. Agora, depois eu quero ouvir a sua também, mas eu fico me imaginando se eu fosse em 83, eu fosse nascido, eu sou de 86. Se eu fosse nascido em 83, um fã de rock progressivo da época ali, e eu visse pela primeira vez assim, o lançamento desse disco, cara, esse disco teria com certeza um valor afetivo gigantesco para mim. Assim. Com certeza. Então eu consigo entender perfeitamente, né, especialmente as pessoas que viveram ali o período, que tem um laço emocional gigante com esse disco. Enfim. Conheci eles através de uma parada muito aleatória, porque meu pai tinha um amigo, tem ainda, né? Que é um cara, tipo... Pô, já começou mais chamado interessante Gilberto. Vamos supor. O amigo dele é um amigo dele de muitos anos, Gilberto, etc. E ele sempre foi um cara muito fã de soul, R&B, etc. Olha para onde essa história vai degringolar. Não estou falando de nada a ver com o Marílio por enquanto. E a única banda de prog que ele tinha na casa dele era eles, o Marílio. E era uma coisa muito engraçada, porque ele não tinha nenhum disco deles, e ele tinha um CD com uma compilação de gravações ao vivo deles. Isso foi 2008, 2009, etc. Uma coisa totalmente pirata, porque o DVD, porque o CD era compilações de músicas só da Era Fish, gravadas ao vivo, de várias turnês. Teve da turnê do Recital of the Script, que a gente vai falar também, etc., de outras turnês. E nesse disco ao vivo, eu só conheci a Marílio naquela época. Eu visitei a casa dele um pouco depois, foi 2011, 2012, mas ele ainda tinha esse disco. Eu só conheci a Marílio por causa de Kaylee, que é a música mais conhecida deles aqui no Brasil, né? Eu só conheci eles através dessa música. E ele emprestou uma série de CDs para o meu pai, etc., incluindo esse CD do Marílio, que estava na lista, etc. E eu não conhecia a banda. E eu via, tipo... eu fui botar esse CD para ouvir as gravações, né? E eram todas gravações ao vivo. Tinha Kaylee, tinha Lavender, Heart of Love. Eu lembro do repertório todo. O CD começava com He Knows You Know, que era a gravação do Recital of the Script. Eu lembro exato, como se fosse ontem. Esse CD, eu acho que meu pai devolveu para ele, ou a gente jogou fora, não sei. Eu não tenho mais ele. Então, as primeiras 3 músicas eram com fish pintado e etc. Eu lembro disso. Cara, essas 2 primeiras músicas, eu já fiquei, caralho, o que é isso? Uma coisa diferente.
Porque a referência que eu tinha deles era que ele era uma coisa... Não é uma música pop, mas era uma música bem diferente, né? E as primeiras, assim, do Script for a Justice Tear, que era essa e Garden Party, as versões ao vivo. Mas as 3 primeiras músicas desse CD eram do Script? He Knows You Know? Não, tinha a terceira era Jigsaw, do Fugazi, mas tinha mais uma também do Script, que era a faixa título, só que era gravada de um outro show, do show de Lorelai. Não era com ficha pintada. Aí o que acontece? Tinha vídeo também ou era só o áudio que você tá falando? Tinha vídeo, só que aí eu vou falar. Essas duas foram as que me chamaram a atenção, porque teve 3 músicas no meio do show que deu um problema na gravação, que a tela ficou torta no meio nessas 3 músicas, que era Slant na Bath, Script for a Justice e Incubus, que tinha também nesse CD. Então eu só ouvi o áudio. E da faixa título, eu tinha amado a faixa título, mas eu fiquei muito puto. Caralho, eu quero ver o vídeo direito, porque o vídeo ficou todo bugado. Mas eu amava a música. E foi o meu primeiro contato com o Marília através desse ao vivo, e etc. E foi quando eu... aí depois, eu passei uns bons anos sem ouvir eles, até que um dia no YouTube apareceu o show completo, Recital of the Script, que foi gravado a turnê do Script completo, ao vivo. Aí reacendeu a chama toda, aí eu fui atrás deles, fui atrás de tudo. Eu já conhecia um trabalho aí eu fui ouvindo a fase Fish toda, baixei tudo quanto é show, todos praticamente, baixei o de Lorelai, baixei o de 84, de Munique, baixei uma porrada. Aí eu fui ouvindo a fase Roga, gostava muito, e assim foi crescendo o meu amor pela banda. Eu acho que o meu amor por eles foi uma coisa meio tardia, entre aspas, porque eu comecei a ouvir eles, depois eu passei um tempo sem ouvir, aí eu ouvi de novo, teve uma euforia com a fase Fish, etc., que era o que eu mais conhecia. E depois depois eu ouvi a fase Roga, achava legal, mas não tinha um impacto. E eu redescobri um pouco antes da pandemia, a fase Roga, 2018, 2019. E aí eu fiquei louco. Hoje em dia eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que eles são, acho que, top 5 bandas da minha vida. Sério mesmo. Para mim, eles são uma banda que soube construir carreira. Eu acho a trajetória deles admirável. A gente estava falando aqui, antes da gente começar a gravação, que não tem um disco ruim deles. Sério, não tem um... Tá certo, tem algumas coisas medianas na discografia, tem o Radiation, tem o Somewhere Else, mas não tem um disco ruim, não tem um disco, mesmo esses, tem coisa boa ali, não é uma porcaria, não é um lixo, sabe? E eu acho admirável a maneira, principalmente como eles souberam envelhecer, sabe? É uma banda que hoje, cara... quando eles lançam um disco novo, eu até estava falando, quando eu estava fazendo as minhas retrospectivas, eu até estava conversando com uma amiga minha. Falei assim, se você é uma banda de rock progressivo, se você quer ter o melhor lançamento do ano, torça para que o Marília não lance nada no ano que você vai lançar, porque eles vão te desbancar. Então, cara, eu fico impressionado como eles têm uma gana crescente de se reinventar musicalmente. Eu acho isso muito foda. E eu acho legal como esse primeiro disco, a gente fala que é o primeiro disco, os caras estavam aprendendo a fazer a coisa toda, mas eu vou ser bem honesto, eu sei que tem muita coisa aqui meio rudimentar e etc., em vista da maturidade que eles viram adquirir, mas tem momentos aqui que, sei lá, tem coisas que eles fizeram no An Hour Before It's Dark que eu já percebo aqui em composições. Entende? Então, desde o primeiro disco, eu percebo que eles já tinham uma característica sonora muito única. Eu acho engraçado essa coisa de que, na época, eles eram muito criticados por soarem muito como Genesis, mas sei lá, eu amo Genesis, sabe? É a minha banda favorita da vida, eu sei tudo sobre eles, modéstia à parte, eu ouvi praticamente tudo sobre eles. Cara, eu não consigo perceber similaridades muito substanciais entre o Marillion dessa primeira fase, desde o início, para o trabalho do Genesis, não. É lógico, tem algumas coincidências, tem algumas questões, tem Grendel, parecer bastante com Supper's Ready, Market Square Heroes com Dick Knife. Eu acho que
acho que especialmente para quem viveu a época, né, cara, e viveu, por exemplo, uma Grendel, Exato. ali deve ter batido forte esse senso de comparação aí, né? Total. Mas acho que isso se desfez muito rapidamente. Acho que no primeiro disco do Marillion aqui já... Exato. Eu acho que já no Fugazi eles já estavam indo para uma evolução musical. Eles evoluíram muito rápido, gente. Eu já no Misplaced Childhood, eu já percebo uma banda totalmente madura. Então acho que é lógico, isso era a influência dos caras na época, então às vezes indiretamente isso se refletia nas composições. Mas eu acho que, sei lá, eu acho que eles são muito únicos no que fazem, sabe? São muito inimitáveis. E a história desse disco, ela é basicamente uma história bem... um pouco turbulenta, digamos assim, porque esse disco, o disco ele é de 8.3, ele foi gravado no final de 8.2, início de 8.3, etc. E a banda, eu vou fazer uma breve contextualização, né, pra gente, antes da gente falar do Faixa a Faixa, porque aí, dentro do Faixa a Faixa, a gente já vai falando sobre algumas questões que ocorreram no disco e tudo mais. Legal. O disco, o Marillion foi fundado em 79, etc. Em 81, já entrou o Fish, etc. E gradativamente, nos anos seguintes, foram entrando os outros membros. O Mark Kelly entrou no final de 81, o Pete Avas em 82. O Mick Pointer e o Steve Rothery eram fundadores, estavam na banda desde 79. E a banda, durante esses primeiros anos, eles estavam desenvolvendo já músicas. Vale lembrar isso. Inclusive, das 6 faixas que estão aqui no Script for a Justice Tear, 4 foram desenvolvidas, pelo menos grande parte do conceito lírico e conceitual foram desenvolvidas entre 1981 e começo de 82. Ou seja, quando a banda já chegou no estúdio para gravar as músicas, já eram músicas que já eram muito conhecidas de shows, porque era aquilo, era uma outra época. A gente estava em 1981, 82, a banda, antes de assinar o contrato com a EMI, eles tinham que vender o peixe deles no ao vivo, quem sabe faz ao vivo e etc. E as bandas tinham que apresentar as composições deles ao vivo. Então, assim foi surgindo o repertório da maioria das músicas do Script for a Justice Tear, com exceção da faixa título. Ela foi a última a ser gravada, foi composta, digamos assim, quase antes da... Você falou que são 6 faixas no disco, 4 já estavam ali mais bem encaminhadas. É a Script for a Justice Tear, que foi a última a ser gravada. Exato. E Forgotten Sons, né? Não. Chelsea Monday. Forgotten Sons foi... Já é antiga. Forgotten Sons já é um pouco mais antiga. Legal, tem a ver até com a história dela. E essas músicas foram as... Na verdade, elas não eram... Chelsea Monday não é uma música necessariamente antiga. Ela era uma música que foi... Não era nem uma música nova, entre aspas. Quer dizer, ela já era uma música um pouco mais nova do que as outras. Porque as outras elas já foram desenvolvidas assim que o Fish começou a entrar na banda. E etc. E tanto é que, se vocês repararem, nos créditos, tem 2 músicas que creditam só os 5. Acreditam o Fish, o Steve Hogarth, o Steve Rothery, o Pete Avas, o Mark Kelly e o Mick Pointer. Tem 2 que acreditam eles. 2 ou 3, salvo engano. E as outras tem o Brian Jelliman creditado e o This Minute creditado, que eram membros que foram saindo durante o processo e foram ajudando no processo de composição. Então tem músicas que tem mais autores por causa disso. No crédito original, no disco original de 8.3, não tem isso. Eu tô procurando aqui, não tem. O que? Esse não tem o crédito? Não tem, de cada música, não. Sim. Mas é isso, basicamente. Tem até no Wikipedia. Legal. Vocês encontram isso facilmente. E conforme a banda foi desenvolvendo o material, no início de no cursado ano de 8.2, eles conseguiram um contrato com a EMI, que viu lá uma das performances, viu que eles tinham um tipo de som bem único, porque a gente vai falar aqui, o Marillion desses primeiros anos, eles tinham uma influência do punk. Tem muita coisa punk aqui
no disco, new wave nos timbres e etc, e na construção das melodias, na forma do Fish cantar e principalmente nas letras. Eu acho que esse é o disco mais... Eu estava relendo aqui as letras, eu acho que é o disco mais marginal do Marillion, porque é um disco com letras muito viscerais, sabe? Sobre uma coisa underground, que era o que o Fish vivia na época, etc. E principalmente no que diz respeito a relatos de consumo de drogas e por aí vai. E conforme eles foram continuando essa verve, né, no ano de 82, eles lançaram um single, foi Market Square Heroes, no lado B tinha Grendel, era um lado B duplo, era um EP, né? EP. Em determinadas praças, eu acho que foi lançado Three Bolts Down from the Candy juntos. Então, esse single, ele não teve uma repercussão grande comercial, mas foi uma repercussão que deu os caras assim, pô, tá bom, o single é legal e etc, não foi um grande sucesso comercial, mas gravaremos o disco de estreia de vocês. E por causa disso, como essas músicas não foram disponibilizadas como singles, não entraram no disco. Também nem tinham como entrar, porque nem tinha espaço. Quem produziria o disco seria o David Hitchcock, quem produziu, inclusive, o single, e foi produtor do Genesis, do Foxtrot. Produziu vários outros artistas, etc. E já rolava essa comparação, porque ele tinha sido produtor do Foxtrot, que foi o disco que estourou Genesis, digamos assim, para a Inglaterra, né? Lá em 72. Então já existia essa comparação. Então, a presença dele era mais um fator que favorecia essas comparações, né? Fora tudo da questão do Fish, etc. E também o Fish se vestir de personagens. Exato. Em Grendel, né? Então. Também. Engraçado isso, porque eu percebo muito mais influências de outras bandas do que do Genesis nesse disco. Percebo muito mais influência de Camel, que era uma banda que o Steve Rothery é louco. Ele fala que o Andrew Latimer é o herói da guitarra para ele. E eu percebo muita influência de Van der Graaf Generator, principalmente nas interpretações do Fish. Eu já falei aqui, eu acho que em outro vídeo, que para mim o Fish é muito mais um clone do Peter Hamilton que o Peter Gabriel. Putz, eu não tinha ouvido você falar isso, eu concordo 100%. Né? E tem timbre de voz... Pô. O estilo dele de escrever, né? O estilo poético. O estilo da poesia dele é muito Peter Hamill e... Não, tem uma coisa que entrega demais, né? Que é a capa do Fugazi, né? Tem uns discos do Peter Hamill na capa, pô, tá ali, olha a minha inspiração aqui. Exato. Enfim. Então dava para ver que existia essa admiração, pelo menos muito mais latente do que a do Genesis, claro. E para a gente já finalizar, para a gente já ir para o faixa a faixa analisando, quem produziria o disco seria o David Hitchcock, mas quem produziu no final foi o Nick Tauber, que era um produtor da New Wave, da gravadora lá. Era um produtor de artistas New Wave, que inclusive ele ficou muito famoso pelo trabalho com a Toya Wilcox, que é a mulher do Robert Fripp. E sim, ela é cantora, ela é uma artista. Muita gente acha que... Não faz só vídeos aleatórios. Porque tem muita gente que está conhecendo ela agora, mas não. E a produção dele foi uma produção que os próprios membros da banda criticaram depois do final do lançamento, mas, porém, nesse artigo da Prog, eles falaram que foi muito importante, porque o Nick era uma figura muito acolhedora no estúdio, eles eram artistas iniciantes e etc. E, ao longo da gravação, ele teve alguns percalços, né, com a banda, principalmente com o Mick Pointer, e a gente vai falar sobre isso, porque teve um episódio em especial numa música que foi determinante para uma parada que eu não sabia disso. Bem honesto, eu não curto tanto a produção original do Script for a Justice. Acho uma produção muito... Eu não gosto. Muito quase new wave, sabe? Eu acho que poderia ser um pouco menos seco, poderia ser um pouco mais seca a produção. Mas é aquilo, isso não compromete as músicas, porque as músicas são muito boas. Então isso não compromete as faixas. Mas para mim é fato que tanto o Script como o Fugazi, eles são aqueles tipos de discos que você fala, pô, isso aqui é datado, isso aqui é anos 80 puro.
Total. Enquanto o Misplaced e o Clutching são discos que envelheceram muito melhor, assim. Mesmo nos anos 80 também, eles envelheceram melhor, eu acho. E são discos com uma mixagem muito mais orgânica. Muito mais. É um disco ainda oitentista, mas é uma coisa mais orgânica. Entende? Não é uma coisa estereotipada, com timbres muito fechados. O timbre da bateria do Mick Pointer nesse disco, pelo amor de Deus, gente, parece um timbre de bateria eletrônica. E ainda ele já era um baterista limitado pra cacete. Ele já era quase robótico. Limitado entre aspas, né? Porque ele era um baterista... Pô, ele era um... Cara, eu sou baterista, sério. Eu também. Tentem botar um metrônomo nas músicas desse disco, vocês vão ver como é que tava a parada. Que até em tempos assim, o cara errava. Deu pra ver perfeitamente porque ele foi demitido. Coisas que eu acho interessante a gente falar, talvez você tenha algo a dizer sobre isso. Começa no EP, a banda lança antes do Script, que é o Market Square Heroes, que é a parceria com o Mark Wilkinson, exato. Artista gráfico, já começando a fazer as artes do Marillion, e vai ser o companheiro, né, do Marillion até o Clutching at Straws, até quando o Fish sai da banda. Ele vai embora. O Fish leva ele para ele trabalhar com o Fish na carreira solo, ele faz as capas do Fish e tal. Mas eu acho legal falar, porque... Eu ia falar da capa no final, mas é bom que... Não, é bom que você já fala. Vamos adiantar. Porque, as capas desses primeiros discos do Marillion são muito legais, elas são um universo próprio, né, cara? E as capas se conectam umas com as outras, dos discos, tem coisas que continuam, então é um trabalho que eu achei incrível. Eu acho que o Fish supervisionava, né, o trabalho do Mark, conversava muito com ele para bolar um pouco o conceito. Então, pistas aqui sobre as letras estão aqui na arte gráfica. Na capa do Script for a Jester's Tear já aparece, eu acho muito incrível, né, cara? Aparece aqui o camaleão aqui já, que é uma figura que vai aparecer liricamente só no Fugazi, na música Chic Chameleon, né? Mas a letra já estava pronta na época, né? Tem aqui na televisão, aqui atrás, na parte de trás do disco, aparece um bonequinho aqui que é o Punch, na música Punch and Judy, que também já estava aqui no primeiro disco, também já estava ali. Tem curiosidades que quando eu fui pesquisar disso aqui, eu falei, cara, essa capa é um universo, né? Tem aqui no violino, aqui, no case do violino, tem uma letra de música aqui. Quando eu fui pesquisar, é uma parte da música Yesterday dos Beatles, cara. Caraca, isso eu não tinha reparado. Exatamente, muito legal. Detalhista, né, cara? Aqui tem uma partitura aqui na mesa, que o Jester, né? O Jester é o bobo da corte, né? Exato. Tava aqui escrevendo, e eu li que a EMI teve que contratar algumas pessoas para tocarem essa partitura aqui, para ver se não ia infringir algum direito autoral, mas viram que a partitura não fazia sentido nenhum, assim. Tem muitas curiosidades aqui, poderia ficar falando horas só sobre a capa, que é muito incrível. Tem a assinatura aqui do Mark Wilkinson, né? Ele colocou o nome dele aqui numa lata, bem pequenininho, vocês têm que ver a grande, né? Tá escrito Mark aqui nessa... E em cima dela tem uma outra garrafa escrito Joe, que é uma referência a um cara chamado Joe Mirowski, que é o cara que fez a logo do Marillion, porque a logo não é do Mark Wilkinson. Perfeito. Joe. Então, a assinatura da arte tá aqui, escondidinha aqui, Joe e Mark, né, cara? E tem os discos aqui atrás, né? Já começa como o Fugazi também, na parte de trás tem uns discos aqui que o Jester, o bobo da corte, tava ouvindo. Então você tem um disco que é o South Full of Secrets, Pink Floyd. Tem várias, é a primeira de Nelson. 1 milhão de referências ao Pink Floyd que eles fazem. Muito legal, e tem alguns discos, e tem as capas do single aqui, do Market Square Heroes, He Knows You Know, tem a capa aqui, né, no disco, enfim. Cara, então as artes do Marillion, especialmente nessa fase Fish, eu acho que são uma coisa muito especial, cara, eu adoro. Velho. Perfeito. Tem uma figura aqui, inclusive, tem um quadro de uma moça aqui, que eu acho que é a moça a qual ele faz referência na Chelsea Monday, que é uma mulher loura de olhos claros e tal. E é um quadro, esse quadro aqui é uma reprodução de um quadro chamado Ofélia, um quadro muito antigo, eu não vou saber o autor exatamente, e a figura da Ofélia aparece de novo na música, eu não sei se é Incubus ou Fugazi no disco seguinte, essa figura aqui aparece na letra do disco seguinte. Cara, então, para quem gosta de ficar caçando, né, conexões, essas capas do Marillion são uma viagem.
Da primeira até o quarto disco, que é o Clutching at Straws, né? Muito massa. E o Mark Wilkinson, para mim, os grandes trabalhos deles são quando ele começou a desenvolver com o Marillion, porque, com todo respeito, eu gosto muito do trabalho que ele desenvolve no Iron Maiden hoje, mas, porra, não chega nem aos pés. O do Marillion é outro nível. E ele tem um traço muito singular, sabe? Ele era um artista, ele é um artista muito foda. Muito foda mesmo. Vamos começar, né, o faixa a faixa, com a faixa título, Script for a Jester Tear. Cara, eu amo essa música, eu adoro essa música. Eu acho engraçado que essa música é uma das raríssimas músicas de amor, assim, do Marillion, né? Porque ela é uma música progressiva, mas ela é uma música muito baladona, se a gente for falar em termos de letras, sabe? Porque... E aqui a gente já percebe muito bem como a influência do Fish é muito nítida em termos de literatura. Sim. Uhum. Porque ele é um dos melhores escritores assim de letras que eu já vi, porque eu acho que ele tem um jogo muito único de palavras, ele sabe fazer muito bem metáforas. É um disco, o Script for a Jester Tear é engraçado, porque esse disco todo ele fala de temas muito reais, muito viscerais, mas o Fish ele escreve como se fosse quase que um mundo de fantasia, por meio das metáforas, mas você consegue sacar que aquilo ali tem uma interpretação do que acontece no mundo real. É fácil de se relacionar, né, cara? Eu acho parecido com o que aconteceu com o Gênesis, com o Phil Collins. Quando o Phil Collins começa a participar mais ativamente nas letras, as letras dele são muito relacionáveis também. Bem diferente do Peter Gabriel, assim, né, cara? E eu acho legal, e eu acho bem bacana isso, porque eu acho que a grande dificuldade, eu falei no episódio do Dark Side of the Moon, que para mim a grande dificuldade de um escritor é escrever sobre temas reais e transformá-los numa poética para musicar e etc. E ele, para mim, faz isso como ninguém. Ele, o Peter Hamill, são verdadeiros gênios, né, da literatura. Eu considero, sabe? Tanto é que, salvo engano, eu vi que ele está fazendo a última turnê dele, porque ele vai se dedicar agora a escrever livros. De histórias e coisas do tipo. Eu acho muito legal isso. E, cara, Script for a Jester Tear, a letra, basicamente, a música fala sobre a experiência de um fim de um relacionamento. A letra da música, ela, como o próprio título sugere, o bobo da corte que o próprio Fish se fala na letra, uma metáfora para ele mesmo, porque essa música foi inspirada num término de relacionamento que ele estava tendo com uma namorada que ele tinha na época da gravação, e o romance dos dois terminou um pouco antes do fim das gravações, e por isso que ela foi a última a ser desenvolvida antes da gravação. E ao longo de toda a letra ele se lamenta muito essa perda. Ele fala do Playground of Broken Hearts, que ele faz a analogia de que tem um espaço cheio de corações quebrados, porque a dor dele é tão grande que é além de um coração quebrado, sabe? Uma coisa muito... E é bem legal o início, né? Porque o início é muito... Aqui sim tá uma referência para mim, a Gênesis, né? O início do Selling English by the Pound. O Peter Gabriel começa a capela, e ele que começa a capela também, então aqui já dá mais lenha para quem gosta de falar, pô, os mais gênios. Mas enfim, e aí começa, So Here I Am Once More, já tô eu de novo aqui, nesse playground, né, dos corações partidos, né, cara. Música de sofrência, né, música de sofrência. E é uma música que, cara, é uma música que eu fico vendo e eu adoro. Ela aqui já tem, ela mesmo sendo uma baladona, né? Porque, verdade seja dita, o Marillion é uma banda com aquela carga dramática, sabe? Nas composições. Eles têm essa carga até hoje, dramática nas composições. E aqui já temos, a primeira música dos caras lançada na primeira música do primeiro disco de carreira dos caras. E é muito engraçado dramático, isso. Né? É bem dramático, porque a letra, e fora que a letra, né, como um todo, a letra é
uma letra, pô, absoluta. Pô, uma pessoa que escreve uma letra dessa aqui, uma pessoa que sofreu muito, pô, deve ter chorado muito, porque é uma música que fala basicamente sobre o sentimento de deixar ir alguém que você e a culpa que você tem sobre o término daquele relacionamento, aquela culpa que você sente, né? E que o narrador, ele até no final pergunta se aquilo realmente era um amor, né, daquela outra pessoa, né? Porque ele se sente até mesmo traído, né? Pô, porque o fim do relacionamento aconteceu e aquela pessoa realmente me amava, você realmente me amava, você realmente me amava. Então é uma música muito bonita, esse muito final singela, você e eu amava, amo, dramático. cara. E eu amo as variações, tem uma parte rápida, tem a parte do solo do Steve, e etc. Aí depois entra os dedilhados, aí depois volta a banda inteira. E uma coisa que eu acho muito foda aqui, que eu percebo nos grandes épicos assim, do disco, que uma coisa que eu acho legal que as músicas deles, aqui a gente praticamente não tem, mesmo nas canções de rock progressivo, você tem uma estrutura mais convencional, algumas têm algum tipo de refrão, algumas retomam temas e tudo mais. Aqui não acontece isso, cara. Eu fico impressionado isso. A música ela começa numa parte, depois ela vai para outra, depois ela vai para uma outra sessão, e depois ela termina numa outra sessão. Ou seja, não há recapitulação de um tema, sabe? A música ela se desenvolve, mas desenvolve por meios de partes diferentes. Pelo menos é o que eu sinto, sabe? É isso, então, né? Eu acho ela é maravilhoso. um clássico mini épico prog, né? Assim, ela é exatamente isso. Não à toa que ela é uma música que tá até hoje no setlist, o Wait canta até hoje também nos shows da banda. Essa música também, já adiantando pra mim, eu tenho duas músicas nesse disco que pra mim elas são duas músicas das minhas favoritas do Marillion, assim. E essa é uma delas pra mim. Essa é uma das minhas favoritas. Eu quero ver qual é a sua outra. Depois a gente chega nela. Vamos chegar. Mas aqui já fica muito claro o que pra mim é um grande destaque do disco e do Marillion. Nessa música já fica claro que é a guitarra do Steve Rothery pra mim, que é solos incríveis, um atrás do outro. Em todas as músicas tem solos incríveis. Todos os solos memoráveis desse disco aqui, não tem um solo dele que eu não considere um solo épico, marcante. É aquele jeito de tocar, de solar da escola de David Gilmour, de Andrew Latimer, Steve Hackett, aquela coisa relativamente simples, mas extremamente melódica, carregada de emoção, de feeling, né? E nesse disco, nessa música isso já fica muito evidente, né, cara? É muito massa. Exato. E para mim ele e a interpretação do Fish são os grandes destaques dessa música como um todo. E em seguida vemos He Knows You Know, cara. Eu adoro essa música, eu vou ser bem honesto. Quando eu ouvi ela pela primeira... Essa foi a música que me encantou pro Marillion. Você falou no início, é mesmo. Eu acho que essa música ela é muito visceral. Ela, para mim, ela é a música... muita gente pergunta qual a diferença entre o neoprog e o rock progressivo. Eu acho que tem diferenças. Para mim, essa música mostra muito bem isso. Eu percebo que He Knows You Know, assim como outras partes do disco, ela tem uma levada de uma temática muito mais punk. Ela é uma música quase que pós-punk, mas com elementos progressivos. Por isso que eu falo que o som deles era muito único, já desde o início, porque era praticamente impensável você juntar algum tipo de produção, algum tipo de arranjo pós-punk com elementos progressivos no início dos anos 80, que era quando o gênero prog já estava indo para as cucuias, já estava morrendo, ou as outras bandas, entre aspas, que eram da cena prog, já estavam migrando para um caminho mais pop. E aqui eles conseguem fazer isso muito bem. Eu acho as linhas de baixo e as linhas de bateria, e principalmente os vocais do Fish, a entrega, são uma coisa vocal, muito punk, não é uma coisa nada quase melódica, uma coisa bem sincopada, assim. Tem uma agressividade do punk. Agressividade. Que não achava naquele prog dos anos 70, assim, não dessa forma.
Por isso que eu acho que eu não consigo perceber essa coisa do clone do Genesis, sabe? O Genesis, cara, eles tinham algumas músicas mais pesadas, mas eu não percebi uma agressividade ao tom de ser algo punk. Total. Sabe? Era uma coisa bem mais europeia, com muitas influências eruditas e etc. Aqui não. Aqui é uma coisa muito mais crua, mais raw, digamos assim. E cara, liricamente, inclusive. Liricamente, a música ela fala sobre drogas, sobre o consumo de drogas e sobre o efeito. É bem legal essa letra, porque essa letra ela dá uma perspectiva bem interessante do disco, porque muitas dessas letras são quase que são praticamente autobiográficas sobre o que o Fish vivia na época, né? E ele, nos lançamentos posteriores, ficou notório como um autor que escreve histórias, entende? Vamos escrever histórias sobre o Torch, no Clutching at Straws e por aí vai. E esse primeiro disco é quase que um tapa na cara para quem fala que ele é só isso, porque é um disco muito autobiográfico. E essa música ela fala basicamente sobre o problema de você estar lidando com aquele vício da droga, porque a música fala sobre drogas. O Fish, inclusive, já disse isso em diversas ocasiões, em shows da banda. Vocês podem ouvir nas gravações ao vivo ele introduzindo a música dessa maneira. No ao vivo oficial, né, de 88, ele introduz a música falando isso. No recital também do Off the Script, que inclusive o nome da música era The Drug Song, antes deles gravarem, né? Nome de trabalho. Aí botaram He Knows You Know, quase que como uma exigência da produção, do Nick Taube, porque Nick Taube ouviu essa música e falou, pô, vamos lançar ela como single. Tanto é que ela foi o primeiro single. Né? Ela figurou no Top 40. Exato, eles entraram até no Top of the Pops, aquele programa, né? E ele falou, pô, a música é boa, dá pra gente lançar como single, mas a gente vai botar como single uma música chamada The Drug Song, vai ser banido pela BBC, que era a maior emissora, digamos assim, de TV e etc., que era onde as bandas tinham uma ajuda para se promover naquela época. Como é que a família, né, cara, ia receber a família brasileira? Família tradicional. E aí renomearam ela He Knows You Know, porque era uma frase que ele falava e etc. E virou o gancho da música, né? Quando ele fala He Knows You Know é o gancho, é aquilo que fica na cabeça depois que você ouve. E é uma frase muito impactante, porque fala basicamente tudo, o resumo da ópera da música, né? Porque fala de um cara que ele tá com esses problemas, que ele também ele narra ao longo da música os sintomas e os problemas de uma outra pessoa, sabe? Como ele é, ao mesmo tempo, o lírico que está sofrendo a ação, mas ele é, ao mesmo tempo, o cara que também está narrando. Então, por isso tem o He Knows You Know. Ele sabe e você sabe. Porque, no fundo, aquele problema de drogas, dos vícios, dos sintomas que todo mundo estava sofrendo, era algo que, dentro do universo da música, era algo que tanto a pessoa que estava sofrendo literalmente aqueles sintomas sabia, como ele também sabia, porque ele também passava por aquilo. Então, é uma coisa de quase que um senso de coletividade do próprio Fish, do consumo de drogas que ele tinha, e também de outros colegas, também de pessoas próximas que ele viam que tinham o mesmo problema. Entende? Então é uma coisa muito visceral, né? É uma letra muito... Sim, e eu acho que, como todas as letras, não só desse disco, mas as letras do Fish, né? Elas são repletas de camadas, né, possíveis de interpretação. E eu já vi eu li uma entrevista dele há um tempo atrás, ele comentando sobre essa música também, que uma outra referência que ele traz nessa música era uma referência a pessoas que julgavam os usuários de droga como, essas são pessoas fracas, pessoas sem força de caráter, então vai usar droga e tal, e com um tom muito de julgamento e tom de sabichões demais, né? Então eles sabem, né? São os caras que sabem tudo, né? Sabem como julgar, né? Enfim. E eu estava até vendo que o Fish, ele até mesmo falou que esse julgamento também, que não foi algo intencional que ele botou na letra, mas foi algo que acabou casando, porque tem essa ambiguidade,
de que o problema de drogas é muito relacionado ao problema também do vício como um todo, né? E de que esse vício de drogas não é só... As pessoas têm a ideia de que a droga ela é só aquela droga que é ilegal. Mas não, sabe? A bebida também é uma droga. Sim. E outros tipos de produtos. Jogos de azar também são, de certa forma, uma droga. E eu lembro que ele até falou isso... de compulsões em geral, né? Exato, de compulsões, né? Etc. Embora a temática seja drogas, ele também expande isso para outras perspectivas. Eu amo essa música, e sobre a melodia, cara, eu amo o trabalho de teclado do Mark Kelly nessa música. Eu anotei isso aqui para comentar. Para mim é um grande destaque. Eu gosto das linhas de baixo e etc. Do solo do Steve também, do... que é muito parecido, inclusive, com Fear of Fifth. Me lembrou um pouco. Caramba, eu vou comparar depois. Me lembrou algumas melodias, assim, pelo menos me lembrou. Uma coisa que me chama a atenção, assim, é o solo o teclado do Mark Kelly, né? Exato. É legal falar isso, porque eu acho que nessa fase Phish, o Mark Kelly tinha uma abordagem no teclado que ele vai deixar de lado depois, quando o Phish vai embora da Exato. banda. Ele vai se transformando num tecladista muito mais, que enfatiza muito mais criar climas, ambiências e tal. Mas esse Mark Kelly do início é o Mark Kelly com o Mini Moog, solando, fazendo riffs, né, que vão perdurar ao longo dessa fase Phish. Você vai ver, tipo, sei lá, Incomunicado, tem o riffzinho de Moog também, mais ou menos nessa vibe aqui do manuscrito. É uma coisa muito legal. É um jeito de tocar que eu sinto falta um pouco disso, às vezes, no Marillion atual. Um pouco desse Mark Kelly solando. Eu também sinto. Então, nesse disco, ele aparece muito, né? Com os solinhos, com os riffs bem marcantes de Moog. Exato. Assim. E ele é nessa música... E ele é um tecladista maravilhoso. Eu adoro, né? É lógico, essa questão de criar climas, eu acho que não é necessariamente um problema, não é um defeito. É se adequar ao tipo de composição que as bandas estão tendo ao longo dos anos, sabe? Mas tem grandes linhas de teclado também que ele predominantemente toca, solos e etc., da fase Hogarth também, que são bem interessantes. Eu amo o Mark Kelly, cara, eu acho ele um tecladista estupendo. Eu adoro. Sabe? Aqui ele tá com esse som característico, que é um tipo de som que, de fato, ele vai abandonando na carreira, esse som clássico do Mini Moog, assim. E eu queria fazer um comentário sobre essa música também, né? Na primeira música, Script for a Jester's Tear, eu acho que eu amo essa música, como eu disse, é uma das duas que eu tô no 5/5 de novo. Mas eu acho que ela poderia ficar ainda melhor, a Script, se tivesse um trabalho de bateria mais rico. A bateria podia levantar muito mais a música, especialmente no final. Tornar aquilo algo ainda mais épico. Só que, na He Knows You Know, eu acho que funciona bem. Aqui, o groove de bateria. Uma bateria mais simples. Acho que funciona. Aqui funciona muito bem. Funciona. Um estilo que também é um pouco comum. Um groove pensando casamento, bateria e baixo, pouco comum pro som do prog tradicional. Não é algo que me lembra prog tradicional de jeito nenhum. É He Knows You Know, entendeu? E a terceira música... The Web. Eu adoro ela. The Web. Que também foi, já, assim como He Knows You Know, foi uma das primeiras a serem escritas, foi desenvolvida, a ideia dela foi desenvolvida lá em 1981. Essa música tem uma história muito legal, muito interessante. A Web, ela foi escrita originalmente em 1981. Ela foi inspirada no na famosa história da mitologia grega de Penélope, que é a história de Penélope, que esperou 20 anos pelo retorno do marido dela, que era Ulisses, que foi para a Guerra de Troia. Ela era casada, não se usava essa nomenclatura, mas ela vivia junto com Ulisses, ele foi para essa guerra, e ela prometeu a ele, longe das suas famílias, de que ela esperaria 20 anos pelo seu retorno da guerra. O que acontece? Durante esse tempo que ele estava na guerra, ela recebeu vários outros pretendentes que queriam casar com ela e etc., que já davam a volta de Ulisses como incerta. E ela, junto com os familiares, tanto do Ulisses e também com a família dela mesmo, ela
prometeu a ela mesmo na frente dessas pessoas de que ela somente se casaria com um desses novos pretendentes e abandonaria Ulisses se ela terminasse um sudário que ela estava fazendo, que na verdade é uma ciência de tecer, vários métodos de tecido e etc. Daí o nome do web, mas eu já vou explicando essa história mais profunda. Um enredamento, uma coisa de rede que ela está fazendo. Calma, de uma história de rede. E o que acontece? Ela, durante o dia, ela ia completando esse sudário. Quando o sudário já estivesse totalmente pronto, ela se casaria com esse novo pretendente. Só que o que acontece? Quando chegava a noite e que as pessoas do círculo social em que ela convivia, que viam ela fazendo, ela chegava à noite e desfazia tudo de novo. Ou seja, ela nunca terminava esse sudário para fim de driblar, digamos assim, entre aspas, a vontade das pessoas, para que ela siga em frente e vá para um outro relacionamento e abandone Ulisses. E como ela prometeu isso, ela vai fingindo durante 20 anos que ela está fazendo isso, só que aquela obra nunca vai terminar, aquele sudário com as teias nunca vai terminar, porque ela sempre desfazia à noite, porque ela queria esperar o amado dela voltar da guerra. E muito Marílion, cara, muito dramático. Aí o que vocês estão me perguntando? Aí vocês devem estar se perguntando, o que isso tem a ver com a história? O que acontece? Em 1981, a letra ela fala basicamente sobre o fim de um relacionamento, assim como o Script for a Justice Team. Mas eu pesquisei e essa letra foi desenvolvida um pouco antes, então não necessariamente talvez tenha a ver com o mesmo fim de relacionamento de Script for a Justice Team, da música. Mas sim ou talvez de um outro relacionamento que o Phish tenha, eu não achei isso em específico, ou talvez de uma outra explicação também que eu vou falar agora. Em 1981, essa história foi adaptada numa peça. Essa peça ela passou por algumas cidades da Inglaterra, incluindo Aylesbury, que era onde a banda estava vivendo, estava ensaiando e etc. E que talvez existe isso não foi confirmado, de que o Phish teria tido conhecimento, ele não chegou a ver essa peça, mas de que teria tido um conhecimento de que essa adaptação estava acontecendo na cidade. Ele leu sobre a história e resolveu fazer uma música falando sobre essa temática. Mas em The Web, embora seja inspirada nesse tema do mito da Penélope, The Web é uma música diferente, é uma música que usa essa metáfora das teias que ela tecia lá, o sudário, mas usa essa metáfora como de uma outra maneira, de uma maneira como se fosse uma prisão de um relacionamento, sabe? Ali, essa peça ela foi adaptada para um outro final, porque no final original, ela e o Ulisses ficam juntos, né? No final da mitologia, né? E nessa peça, essa história ela é criticada, porque eu acho que era um outro grupo um grupo feminista que estava organizando. Legal. E falaram que ela precisava se desprender das teias, que era uma metáfora até meio boba, de que apesar dela desfazer as teias do quadro, ela estava reforçando as teias emocionais que ela tinha com Ulisses. Então, de que esse grupo ele adaptou o final da peça para que ela abandonasse Ulisses e etc., e ficasse com outros pretendentes para pensar nela e no futuro dela mesmo, ao invés de pensar nela e no futuro que ela queria ter com o amado dela. Porque, na época, isso foi visto como uma espécie crítica por grupos feministas, porque falava que a mulher supostamente estava abandonando o bem-estar dela e a vida dela para esperar por um homem que talvez nunca viesse. Uhum. Então, o que acontece? Aí, nessa música, o Phish ele fez
se inspirou nessa nova versão. E a letra fala basicamente disso, de um homem que está no relacionamento, que tem essa teia emocional ligada a uma outra homem, pessoa. No caso. Na letra foi desenvolvida como um homem, e etc., porque já tinha uma outra música, que ele estava desenvolvendo, que tinha um eu lírico mulher, que era um script inicial de Chelsea Monday, mas não foi finalizado. Então, o que acontece? Na letra de The Web, ele fala sobre essa teia que prende ele a outra pessoa, e etc. E nessa teia, ele faz uma adaptação muito mais mundana. Ele não usa o cenário da Grécia antiga, nem da mitologia, não. Ele usa o cenário da casa dele, dos apartamentos, e etc., e da solidão que ele se sente ao deixar essa pessoa. Mas que, ao mesmo tempo, a solidão que ele está se sentindo, ele, no fundo, ele não quer conhecer outras pessoas porque ele tem esperança de que aquele romance daquela pessoa que o abandonou um dia volte. Se recusando a espécie da música toda, ele se recusa a cortar, a finalizar a teia que ele tem ligada emocionalmente com aquela outra pessoa. Mas no fim da música tem um tom otimista, porque ele fala, decisões têm que ser feitas, eu preciso terminar essa teia, e me desprender dessa outra pessoa, que ela não virá. Então a inspiração de The Web foi... muito massa, muito legal. Isso. Eu acho essa música muito boa. Durante alguns anos, eu demorei para pegar ela, porque ela tinha muitas variações na melodia, e tinha muitas partes calmas. Tem a música vai, para, aí vem o dedilhado, que é um dedilhado mais introspectivo, que fala sobre o sentimento mesmo do próprio autor, do eu lírico, né, do Fish. Aí volta a melodia. Aí vem o solo arrasador do Steve, aquele solo que eu acho lindo. Os solos dele nesse disco são todos maravilhosos, que é na parte que ele começa já a ter essa mudança, né? Sentir essa mudança do the changes have to be made. Aí começa o solo. E, inclusive, uma coisa bem interessante, que é reforçada desse aspecto da adaptação mundana que o Fish fez da história na letra, é que nos shows ao vivo ele tinha um vaso de plantas, né, na letra, né, The Rubber Plant e etc., que era a planta em que simbolizava, entre aspas, a relação profunda, a teia, entre aspas, que ele tinha com essa antiga paixão que foi embora, que ele precisava cortar, porque ele precisava esquecer dessa paixão. Então, cara, essa música é muito foda, muito foda. E eu amo o final dela. Cara, eu fico impressionado como nesse disco... Eu vou deixar você falar, eu tô falando muito, mas é porque eu amo muito como tudo se encaixa aqui. E eu fico impressionado como no final dessa música... É impressionante. A estrutura das músicas, ela é uma estrutura que te prende, é uma estrutura musical hipnotizante, mas ela não tem um tema que volta, sabe? A música começa de uma maneira, depois eles vão para uma outra parte e termina. E isso tudo torna a música, mesmo sem pontos de interseção, que eu percebo, porque a história ela é contada com várias dinâmicas musicais diferentes. E mesmo assim te prende. É uma história que você... É uma música que você ouve e tem um final satisfatório, não um final aleatório. Então, por isso que eu amo tanto esse disco, por isso que eu amo tanto Marillion, por isso que eu amo tanto essa música também. Esse disco são praticamente 6 mini épicos prog, assim. Exato. Tem muito pouco, tirando talvez He Knows You Know, Garden Party um pouco, é muito pouco dessa estrutura mais convencional, né, de música. As duas músicas que viraram singles são as mais diferentonas. Elas estou, né? Não tinha muito. Agora, engraçado você falar aí, liricamente, achei incrível a sua explicação, assim, dá outro sentido pra música, dá vontade de ouvir de novo e prestar mais atenção pra pescar um pouco esse background que você descreveu, que eu achei muito massa. Musicalmente,
Aí talvez eu tenha que ouvir mais, não sei, apesar de eu já ter ouvido muito. Mas musicalmente ela cara, é muito boa essa música, pelo amor de Deus, não é isso. Mas não é das minhas favoritas. Entendo. E nesse ponto do disco, na The Web, começa a me incomodar um pouquinho. Justamente o que você falou, que é esses start-stop, né? A música vai, aí para. Aí tem um dedilhado do Rotary com o Fish cantando. E nessa música rola muito, tem muitos esses momentos. Tem. E aí e nesse disco esse recurso é muito utilizado. É muito usado. Então isso, eu digo assim, nesse ponto do disco, isso começa a ficar mais evidente. De novo isso. E isso vai se repetir ao longo das outras músicas também. Isso é uma característica de composição do Marillion, que pra mim, tá? Pro meu gosto pessoal, não estava bem amadurecido. Porque é um recurso ao qual eles voltavam em todas as composições e isso aparecia, sabe? Então isso dá isso me dá um pouco de cria um efeito de saturação assim, né, no disco. E nessa música rola muito isso. Eu ouvindo essa música hoje de novo, eu pensei, cara, essa música podia ser cortada um pouquinho aqui. Podia. Eu também penso isso. Eu adoro ela, mas tem. Mas o que você está dizendo é legal do conceito lírico dela, né? Porque ela é muito teatral, né? Essa música ao vivo, mesmo com essas paradas, acho que funciona ainda melhor. Uma performance e tal. Mas aí tem milhares de coisas na música que são muito massas, né? O solo de guitarra do Roderick. Tem teclado muito massa do Mark Kelly, de novo, com essas melodias dele no Moog lá, solando, cara. Então... É muito bom. É muito bom. É o final que tem até um pedal duplo de bateria, eu acho, rolando, devagar, assim. Mas eu acho que é. Coisa que eu nunca vi no Marillion, nunca mais vou ver. A gente viu de novo, assim. Só do Mick Pointer mesmo. Clássico da carreira deles, Garden Party. Que eu não tenho nem muito o que dizer dessa música, porque essa música é uma daquelas músicas que, cara, eu acho maravilhosas e etc. É um clássico do Marillion, inegável, né? Eu acho maravilhoso como eles conseguiram transformar uma música em tempo todo torto em um single, né? Porque... E essa música, ela performou, na minha pesquisa também, né? Ela performou melhor nas paradas do que He Knows You Know ainda. Né? E ela rendeu um videoclipe também bem interessante, que é inusitadíssimo, porque ele pegou a produção do clipe de Garden Party, pegou um período da banda, um curtíssimo período em que eles estavam fazendo tour com o Andy Ward do Camel, né, da batera, substituindo o Mick Pointer, que é um período inclusive, vou só terminar aqui, ouçam as músicas desse disco tocadas no show no Reading Festival em 83. Aí vocês vão ver... Mas tem no box set de 2008, tem o show completo. Cara, vocês vão ver a diferença que faz um baterista bom tocando essas músicas. Tem vídeo no YouTube desse Reading Festival com o Andy Ward tocando, é muito incrível, porque Camel pra mim, Camel é das minhas bandas favoritas, assim, de todos os tempos, né? E, por consequência, Marillion também entra, porque o Marillion é muito influenciado em Camel. Então. Mas Camel então ver essa conexão da banda. E eu imagino os caras na época, pô, a gente tá tocando com o cara do Camel, o Steve Roderick, deve ter pirado, né, cara? Exato. Incrível, inclusive né? E ele tá no clipe de Garden Party, é isso que eu queria dizer. O Andy Ward aparece lá no clipe de Garden Party. Né? Inclusive, o próprio Mark Kelly, anos depois, falou... Eu não achei a fonte dessa entrevista agora, quando eu estava revisando o roteiro, mas eu lembro que eu tinha lido que o Andy Ward entrou na banda sem audição nenhuma, não fizeram teste nenhum, porque, o cara do Camel, não, já vai tocar. Currículo do cara tá aí, já, né? Tá aí, E ele não durou muito pelo mesmo motivo que ele saiu do Camel, né? Já com muitos problemas de saúde mental, problema com alcoolismo também, não conseguia se manter em tour e não conseguiu ficar na banda. Em partes uma pena, mas não é uma pena, porque também o Ian Mosley entrou e é muito foda, eu gosto demais também. Exato. E sobre essa música, cara, você vai falar algumas coisas sobre ela, talvez, mas falando mais uma conexão muito aleatória de Camel, para quem gosta de pescar essas coincidências aí, nessa música também aparece, de novo, o recurso de composição que é start-stop. Tem as paradas, aí tem um dedilhadozinho com o Fish cantando. Só que... Nessa funciona, pra mim. Eu gosto da melodia. Eu acho legal. Agora, o que eu acho mais incrível é que a melodia é quase exatamente, a melodia da música do Jornal Nacional.
Não é possível que só eu ouço isso, cara. Caralho! Pelo amor de Deus, alguém tem que achar isso comigo pra eu não ficar viajando sozinho. Parece mesmo. E aí, a viagem de tudo, cara, é que essa melodia Jornal Nacional, eu não acho que o Steve Rothery se inspirou no Jornal Nacional. Tô usando, não no jornal, mas na música do jornal, que a música do Jornal Nacional é muito antiga, né? Essa música tema do Jornal Nacional. Só que o Camel tem uma música do Moon Madness, que é a música Chord Change, que lá, vocês vão colocar aí, cara, lá em meados de 5 minutos de música, tem uma guitarra que é exatamente essa melodia. Que quando eu escutava Camel, eu falava, nossa, a música do Jornal Nacional no Camel aqui, que massa. E é exatamente a mesma coisa, cara. Então é uma conexão também muito aleatória com o Camel. Eu tô lembrando desse riff de Chord Change agora e realmente faz muito sentido. É muito massa essa. Faz sentido não, pegaram, com certeza. Com certeza. Mas funciona. Eu adoro essa música. É uma música, e é uma música crítica, meio que crítica do próprio Fish sobre a aristocracia inglesa, né? A elite, né, cara? A elite inglesa, que foi inspirada por uma namorada que ele teve. Essa eu também vou botar na descrição, o link desse relato, que foi quando ele estava morando na Escócia, antes mesmo dele entrar para o Marília, muito tempo antes, e que ela se mudou para outra cidade, a família dela era muito abastada, e ela voltou meio que toda mudada, digamos assim, mais patricinha, e etc. E que durante um jantar, durante um período que ela estava conversando durante o período que o Fish estava com ela e etc., ele foi para um jantar, e a família dela toda de mau poder aquisitivo, e um dos caras do jantar começou a puxar um assunto sobre a situação da Palestina, sobre a situação da Irlanda do Norte, e etc., e o Fish falou, caralho, esse cara não sabe porra nenhuma de nada, tá querendo puxar assunto comigo só para dar uma de cool e etc. Para dar uma de politizado e etc. Então ele meio que nessa música, inspirada por esse episódio, ele meio que despeja toda a ironia, toda a raiva dele contra o que ele considera uma falsa adesão popular ou uma adesão popular hipócrita por parte desse grupo aristocrata burguês da Inglaterra em específico, né? Então eu acho essa música muito boa e etc, porque fala de uma forma bem caricata, bem cínica assim dessa. Exato. E como ele percebe ela, né? Eu amo essa música, tá até hoje nos setlists deles, né? Virou um clássico mesmo dos shows. Tem um vídeo no YouTube, né, de uma reunião de uma ou duas músicas que eles fizeram com o Fish, né, cara? Eu não lembro que ano exatamente foi. 2007. Os caras do Mario, 2007, né? Que eles tocaram, a música que eles tocaram foi justamente Garden Party. Foi? Não, acho que foi o Arcade Square Heroes. Foi? Amigo. Não, tô confundindo, verdade. Sim. Não, então falei besteira. Tá, não, então achei que era Garden Party. Cara, uma coisa curiosa, eu vi o Fish, eu acho que só tocou essa música em carreira solo 3 vezes. Outro dia eu tava entrando no Setlist FM e o Marillion, sei lá, tocou essa música depois que o Fish saiu umas 700, 800 vezes. Virou um clássico do repertório deles, o Hogarth não se importa cantar. O Fish nunca mais cantou ela em carreira solo. Eu vi, tipo, numa trajetória, sei lá, de 30 anos de turnês, desde quando ele começou a carreira solo, ele só cantou ela 3 vezes. Interessante, né? Estranho isso. Eu sempre senti uma coisa meio estranha isso, né? Mas enfim. Eu acho que essa música ela tem só para finalizar assim, um comentário sobre a música em si, ela tem um groove, né? Bateria e baixo, muito repetitivo ali naquele início, mas é massa porque é muito único assim, então dá uma identidade interessante à música, aquela viradinha e tal. Eu amo o solo do Mark também no meio, aí eles mudam a melodia, aí depois volta pra melodia inicial, agora, acho muito foda. Aí essa música também é um típico caso desse disco, cara, que me fala assim, pô, essa música poderia ser ainda melhor se tivesse uma bateria melhor. Quando sai desse ritmo mais mecânico, que tudo bem ser mecânico nesse início,
a música se abre, vai pra um groove que podia ser tão mais groovada, bateria, podia ser tão melhor, cara. Vai dar uma angústia ouvir esse disco. Gente, eu recomendo. Se vocês puderem, ouçam todas essas músicas, ouçam as versões ao vivo. Com Ian Mosley. Cara, a diferença. Tudo funciona muito melhor. Tudo melhor. As composições são boas, mas elas ficam ainda melhores, né? Elas são mais valorizadas. É uma pena, um arranjo cara. melhor de bateria, né, cara? É uma pena. Vamos para penúltima música, já estamos chegando no nosso final. Chelsea Monday. Deixa eu perguntar, é essa que você está falando? Não. Então apesar, já sabe qual é, né? Mas apesar de Chelsea Monday ter, pra mim, um dos meus tops solos de guitarra do Rodri. Do disco, acho que é o melhor, pra mim, meus favoritos. É o melhor solo dele do disco. É um dos melhores da carreira dele, assim, incrível. Eu, durante muitos anos, não gostava dessa música. Eu achava... Eu via o show do Restyle of the Script, começava Chelsea Monday e vou pular. E teve uma vez que eu tava, não sei aonde, eu acho que eu tava indo para um hospital, não sei, eu baixei o disco no Deezer para ouvir. E quando começou a tocar essa música, eu não mexi, porque, sei lá, tava com muita dor, não ia pegar o celular do bolso para ficar trocando. E, cara, eu percebi quanto essa música é muito foda, muito bonita. Aí você foi forçado a escutar. Eu fui forçado. Por questões de saúde. Exato, e eu adoro a guitarra. Para mim, a grande estrela dessa música é a guitarra do Steve Rodri. Eu amo os harmônicos também, aquele. É muito boa aquela dinâmica. Ela assim, pra mim, ela é a balada do disco, assim, né? Ela é toda balada, assim. Tem uma bateria super, hiper simples no início, né? Acho que nem prato ele usa, aquela coisa reta. Funciona. A gente aprendendo a tocar bateria. A gente aprendendo a tocar. É mais simples que AC/DC, assim. Mas. Uma balada, acho que funciona bem. Não me incomoda também, não. Acho que soa legal, assim. E a letra dessa música eu acho bem legal. Né? Que a letra fala sobre. A letra fala sobre uma jovem, né? Que foi. Inclusive, o Fish, ele meio que se inspirou num caso real. Acho que foi numa. Eu não vou lembrar agora, eu acho que foi numa revista que ele leu e etc. Que era uma moça que tinha um sonho de entrar para a indústria do entretenimento e etc. Que ele leu um relato de que essa moça se sentia muito frustrada e algo. Isso inspirou ele a compor a letra sobre um eu lírico feminino, de que ela, no fim da música, pelo menos essa é a interpretação que eu tenho de um suicídio. Suicídio, eu também. De que ela não consegue obter a carreira dela. Ela fracassa na tentativa dela e meio que recorre, pelo que eu entendo, meio que recorre ao suicídio até como uma tentativa última de conseguir os 15 minutos de fama, sabe? De ser vista. Né? Exato. Acho que no final da música, se não me falha a memória, até tem umas vozes assim de alguém comentando a notícia. Tipo, olha, você viu a notícia da menina que se matou e tal? Ela foi vista, entendeu? No final. Exato. Né? Exato. E é aquela coisa também de que essa questão também é muito interessante, porque ele aborda também por outros dois viés. Tem essa questão dos 15 minutos de fama, dela obter alguma atenção, né? Mas também de uma maneira de que, e se eu não vou conseguir isso nunca da maneira como eu quero, eu prefiro morrer. Entende? Sim, então é uma música bem triste, pode ser assim, digamos bem assim, triste. uma música bem atmosférica. Acho que é a música mais introspectiva, assim, do disco, em termos assim, mas é uma música muito bonita. Por isso que eu acho que a bateria combina muito, que a bateria, ela é simples, introspectiva, né? Na medida, assim. Agora você falando, ela é, talvez nada a ver a comparação, né, mas ela é meio como se fosse um Brave, o disco, só que menor, né, tipo, exato, mais curtinho, uma história de uma garota que se suicida, assim. Eu não sei nem se foi necessariamente... A história do Brave não foi inspirada propriamente por ela, mas... Não. Eu só tô comparando assim, de novo essa temática no Marília. Mas não sei, vai que, sei lá, por exemplo, o Hogarth tem usado ela como um impulso para escrever gatilho, sobre aquilo. Às vezes a gente não sabe. Nem sei, E agora,
temos essa foi Chelsea Monday, foi a penúltima música a ser desenvolvida para o disco antes de Script for a Justice Tear, né? Vale lembrar isso aqui. Agora a gente vai para o que eu considero, para mim, a melhor música do disco. Eu amo essa música, até ao vivo, com o mic point ela funciona, apesar de tudo. Forgotten Sons, essa é a sua segunda favorita. Essa é a sua favorita mesmo do disco? Não, ela é empatada com o Script, não consigo decidir não, eu amo essa música, adoro. E eu também, cara, não tem nem muito o que dizer. Pra mim ela é o épico perfeito. Eu sei que é muito difícil a gente perguntar qual é uma... O Marília é uma banda que tem 40 anos de carreira, né? 40 anos de carreira discográfica. É muito difícil a gente perguntar, com tantos discos lançados, qual a melhor música deles, né? Mas, cara, se um bandido aqui entrasse e apontasse a arma na minha cabeça, se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria essa. De toda a discografia? Toda a discografia. Pra mim é a melhor música deles. A afirmação forte, essa sua. Cara, eu amo essa música. Eu acho essa música muito bem feita, muito bem escrita, muito bem... não gravada, porque a gravação original aqui do Script a gente sabe como é. Mas eu acho essa música... Cara, eu acho uma pena, de verdade, que o Steve Hogarth não canta ela. Eu fico canta, até triste, porque na turnê do Season's End em 89, quando ele foi a primeira com vocal... deram todos os discos da fase FIX para ele, falaram assim, você vai escolher quais músicas você vai cantar agora em diante. Acho que você não escolher, a gente nunca mais vai cantar. E ele escolheu o Script for a Justice Tear e Garden Party desse disco. Eu acho... Ele nunca cantou essa música. Nunca cantou. E eu acho uma pena, porque eu sempre senti que houveram algumas escolhas vocais da fase Hogarth foram equivocadas. Para mim, eu acho que combina muito mais na voz dele Forgotten Sons, especialmente aquele final dramático. Nossa, ficaria incrível. Verdade. Para mim, faria muito mais sentido ele cantar essa música do que, sei lá, um comunicado, que para mim, com todo respeito, eu acho uma grande música, mas é uma música que não tem nada a ver com a voz dele. Desculpa. Minha opinião. Entende? Então, eu acho essa música fabulosa. Eu não sei, você sabe o que ele deu como justificativa para não escolher essa música, por exemplo, ou outras músicas? Eu não sei se é da letra, talvez, ele não se identifica. Não, ele escolheu as letras e etc. Ele escolheu as músicas de cada disco, etc. Do Fugazi ele não canta nenhuma. Não escolheu nenhuma. E ele escolheu só músicas específicas. Tem outras que ele só canta uma parte. Por exemplo, o Blind Curve, do Misplaced Childhood, ele só canta uma parte, o final ele não canta, eles não tocam mais. Então, o que acontece? Ele alegou que ele não conseguia se envolver com o que estava sendo escrito, falado. Mas eu acho que isso é uma decisão pessoal dele, porque, cara, eu acho esse argumento meio merda. Tá, ele não se envolvia com o que foi dito em Forgotten Songs, tá. Mas o que faz ele se envolver com a letra de outra música, sabe? Que também não é da autoria dele, entende? Então eu acho um argumento muito relativo, sabe? Eu acho que ele quis sair pela tangente para não falar não quero. Não, e é até estranho, porque ele tem letras que bem vão mais um pouco na linha do Forgotten Sons. Assim, Gaza. Né? Eu pensei em Gaza mesmo. A música ela fala sobre os conflitos da Irlanda do Norte, né? Vale lembrar que os conflitos da Irlanda do Norte, eu vou contextualizar aqui um pouco, foi uma série de conflitos que aconteceu a partir dos anos 60 até o fim dos anos 90, que ela é considerada pelos historiadores como uma espécie de conflito de menor escala, comparado à Guerra Fria, essas coisas, mas ainda assim é um conflito substancial, que era um conflito entre os protestantes, que eram a maioria da cidade, e os católicos, que eram a minoria, eram grupos paramilitares que representavam esses dois grupos dentro da própria Irlanda do Norte.
o grupo protestante, eles defendiam uma manutenção com os laços da Grã-Bretanha, do Reino Unido, enquanto os católicos eles defendiam uma separação, uma maior autonomia e uma junção com a República da Irlanda, para uma unificação de um país separatista do próprio Reino Unido e etc., que colonizou a Irlanda durante muitos anos. Então, essa guerra durou muitos anos, foi um conflito que teve várias nuances, é um conflito muito complexo, a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque também não é isso que fala. A música ela foi inspirada por esse pano de fundo, mas a letra ela fala sobre guerra. A letra ela fala sobre mais universal, assim. Universal, exato. Então, a letra ela fala sobre o ponto de vista de um soldado observando toda a guerra no seu redor e etc. E os filhos esquecidos do próprio nome da música são pessoas que acabam sendo enviados para as guerras, que são enviados sob o nome do você é o filho do nosso país, você é a pessoa importante, o fruto do nosso país, mas que são os filhos esquecidos porque eles estão indo lutar muitas das vezes por um conflito que nem os interessa e principalmente estão lutando por causas pelos quais nem eles sabem quais são as causas que eles estão lutando, sabe? Porque o soldado está ali com a arma na mão e o único objetivo dele é abater o inimigo. Mas abater o inimigo para quê? Para que custo? Qual a finalidade? O que acontece se todos os inimigos forem abatidos? Entende? E muitas dessas questões as pessoas não sabem. Eu li uma entrevista do Fish, dele comentando que essa música também foi inspirada em umas experiências que ele teve de conhecer alguns jovens da época que estavam se alistando para o exército. E quando o Fish perguntava para eles, por que vocês estão optando por isso, né? Eles respondiam que, eu tô aqui fudido, desempregado, não consigo trabalho, não tenho muito o que fazer, vou me alistar, pelo menos é um trabalho que eu vou ter, né? Exato. E o Fish relata que ficava surpreso, né? Cara, você tem noção da implicação disso? Pra onde você tá indo? O que você tá fazendo? Pode morrer. O que pode acontecer? E o destino normalmente era esse, né? Era virar uma menção póstuma num jornal e que logo a memória da pessoa se perde, né? Por isso que é Forgotten Sons nesse sentido também, né? Um morto na guerra vira uma menção póstuma no jornal e logo se perde, ninguém mais lembra, acabou. Em nome de quê? Exato. E quem mandou ele para lá não vai lembrar de nada. A Margaret Thatcher não vai lembrar de quem você é no dia seguinte. E vai lembrar que o contexto Margaret Thatcher é importante aí, né? Quando ele fala dos jovens com dificuldade extrema financeira, de conseguir inserir mercado de trabalho, tem sim um contexto socioeconômico lá do período Thatcher no Reino Unido. E isso tudo propiciou, porque essa ida, né? E também teve um outro fator que ele mesmo contou num outro relato, que eu também vou deixar aqui na descrição, de que foi influenciada pela ida dele, do primo dele, que também foi para o conflito lá na Irlanda do Norte, e etc., e que o primo dele ele foi atingido, foi ferido por um tijolo, e etc., também ficou ferido em outra batalha que se envolveu, e isso passou na TV. E o Fish ele tomou um susto. Caramba, é o meu primo que está ali, sabe? Porque a rede de notícias cobria vários feridos naquele período, ou naquele dia em específico. O Fish não fala isso, mas e mostrou o primo dele entre uma das imagens. Assim, caramba, isso eu não sabia. Sim. Uhum. E essa música é fenomenal, cara. Eu acho muito bem feito como a transição entre a raiva, a melancolia, a tristeza, o pesar por aquelas vidas perdidas é muito bem transportado na letra, no instrumental. Vem o instrumental todo funkeado no meio da música também, mas ainda assim progressivo. Eu anotei quando eu tava ouvindo hoje, eu falei, esse groove, né, esse funkeado, é mais ou menos por volta dos 3 minutos, eu anotei. Pra mim, é um dos meus momentos favoritos do disco. Muito a linha legal, de baixo, cara. É muito legal. E teve um problema nessa música com o Mick Pointer, na linha de bateria só podia ser dele. nessa.
porque o Nick Tauber estava durante alguns problemas na gravação com ele, porque ele estava acelerando demais o tempo da sessão instrumental, e no final tinha vezes que ele também tinha problemas com o metrônomo e etc. E no final, inclusive, o Nick Tauber cogitou até botar um baterista de estúdio para fazer a parte, e a versão final do disco de Forgotten Sons teve que ser feita em takes separados por causa disso. E esse fator foi um dos fatores meio que determinantes da banda. Cara, a gente precisa se livrar desse cara. Esse cara é um problema. E o Nick Tauber falou isso durante as gravações. Chegou um dia numa tarde, que até o Steve Rothery, ele estava chegando assim pro estúdio, falou, já finalizamos o disco, tudo mais. Olha, a gente quase finalizou, só que falta a bateria do Mick Pointer. Ele não está conseguindo acertar por nada Forgotten Sons. Às vezes o Nick Tauber deixava ele no estúdio de manhã até a noite para ele treinar os grooves, para ele treinar as baterias. E ainda assim ele tiveram que gravar em 3 takes separados para ele conseguir tocar, para formar a música. Porque se for formar os 8 minutos só, sei lá, da bateria dele isolado, não ia conseguir, entende? Aí teve esse problema. Faz muito sentido. Eu inclusive anotei essa parte funkeada, eu acho o baixo muito legal, muito groove, assim. E de novo, é um dos vários momentos do disco em que eu penso, putz, se tivesse uma bateria um pouquinho também mais groovada aqui, dava para fazer mais coisas, dava para enriquecer, ia ficar muito melhor. Essa música tem a estrutura dela me lembra um pouco do Script for a Jester's Tear, né? Coisa do mini épico, nada se repete, e ela vai caminhando para um final épico, super emotivo. Lindo. Que aquele final maravilhoso. Estruturalmente me lembra o Script for a Jester's Tear, assim, o final dessas músicas. Sim. Mas muito legal, novo solo de guitarra emocionante e batera que deixa a desejar no final. Total. Deixa de levar a música para outro patamar, como ela poderia. Mas nem isso consegue impedir a música de ser incrível. Pra você ver como a música é muito boa. Eu gosto muito dela. E Forgotten Sons, ela tem uma fala, né, do próprio cara do noticiário e etc. Que tem uma história meio engraçada, que eles iam contratar um cara, né, um âncora da ETV, que era uma emissora de TV muito famosa lá do próprio Reino Unido e etc. Era como se fosse um SBT do Reino Unido, digamos assim. E tinha um âncora que era muito famoso, que era Trevor McDonald. A banda chegou a contratar ele para fazer a voz do cara falando, porque tem uma voz, exato, como se fosse um âncora de TV mesmo, que a voz a voz foi feita com esse intuito, que é o newscaster, né, que era o âncora, que eles queriam fazer como se fosse também, até mesmo inspirado na história do próprio primo, que ele viu na TV, como se fosse também uma história de, olha, o soldado está vendo toda aquela destruição que está sendo televisionada também, entende? E teve e eles tentaram chamar esse cara, só que o cachê dele era muito alto para chamar, então chamaram um cara chamado Peter Cockburn, que é acreditado, que era um cara que fazia voz de vários comerciais da Inglaterra e etc. E chamaram ele por um cachê muito menor e etc. por causa disso. Chamaram tipo Lombardi, né, do SBT. Tentaram William Bonner, digamos assim, aí conseguiram só o Lombardi. Pô, essa música é uma pena. A gente já falou sobre isso, mas é uma pena eles não tocarem, né? Nossa, seria muito... Eu acho essa música maravilhosa. Com a banda, né, atual, cara, ia soar muito, eu acho, né? Ia soar muito legal. Mas... Terminamos aqui o nosso faixa-faixa falando. Posso terminar então só com uma última pergunta para você? Ah, sim, claro. Pra gente fechar, né? Tá. Eu gosto dessas brincadeiras assim. Em que lugar assim sua lista de favoritos do Marillion figura o Script for a Jester's Tear? Olha, hoje? É muito difícil. Mais ou menos aí. Mas eu acho que talvez no top 10 ele entra, com certeza. Eu não sei te dizer, mas é um disco importantíssimo. Eu considero importantíssimo. Eu não ouço praticamente a versão estúdio dele hoje. Eu ouço os ao vivo das músicas,
Mas para mim, todas as músicas que estão aqui são clássicos. Todas. Eu gosto então muito ele pelo menos um top 10, com certeza. Com certeza. Acho que é o mesmo para mim. Acho que um top 10 ele pega, assim. É muito difícil porque eles têm muitos discos e tem muitos discos bons. É. Então, e é um disco também que apresentou sobre o que era eles, né? Sobre o que era a banda, né? E é um disco, acho que é um marco, não só pro Marílio, mas é um marco do progressivo, né? É um marco do neo-prog, né? Ele quem foi que... cara, eu vou ser bem honesto, eu acho que se não fosse eles... Não sei se a cena progressiva na década de 80, na década de 90, porque na década de 90 voltou muitas das bandas clássicas, né? Teria vingado, porque Dream Theater, trabalhos do Iron Maiden nos anos 80, embora Iron Maiden não seja uma banda necessariamente prog, outras bandas de metal prog que viriam a surgir do fim da década de 80 para o início dos anos 90, Fates Warning, Pain of Salvation, por aí vai, esses caras todos foram influenciados pelo Marillion. Se não tivesse acontecido esse disco, talvez a cena progressiva, que hoje em dia migra bem mais para o metal, não teria continuado nas décadas seguintes, não. Sim. Então esse disco tem um valor histórico, gente. Eu acho esse disco análogo, vou falar não em qualidade, mas em termos de importância de momento histórico, análogo ao In the Court of the Crimson King. King. Também acho. Eu não acho que o In the Court of the Crimson King é o primeiro disco progressivo, essa é uma grande discussão, mas ele é aquele disco que, para mim, ele sintetiza todas as características de um gênero e marca e milhares de bandas vão se inspirar. Eu acho que é a mesma coisa com esse disco. Nesse momento histórico aqui, esse disco do Marillion teve essa mesma função também. Exato. E eu vi uma entrevista do Lars Ulrich, do Metallica, cara, falando que Marillion é uma das bandas favoritas dele, cara. Eu achei isso muito louco, muito inusitado. E grande parte desses músicos da cena do metal prog tiveram influência, viveram isso, sabe? O Mike Portnoy outro dia fez uma entrevista falando que ele ouvia esse disco direto, sabe? Quando foi lançado. Então teve um impacto. É muito importante. Fez com que o mercado tivesse também muito mais aberto, porque o disco teve um sucesso na Inglaterra. A banda já tinha um mercado underground e eles tiveram um sucesso bem... Não foi uma sucessão, mas foi um disco que teve uma repercussão relativamente positiva quando ele foi lançado. Então é aquilo. O disco teve seu público, teve sua cota de influência e etc. É um disco, sem dúvida, influente pra caralho. Pra mim, o Scripted for a Justice é um dos marcos do rock progressivo em termos de estreia. Por isso que eu falo que eu considero uma das melhores estreias da história do gênero, porque... Do Gênesis, né? Do gênero. Porque é aquilo, né? Tem a questão histórica, sabe? De tudo aquilo. E as composições, mesmo com os problemas da bateria, mesmo com os problemas da mixagem, são muito boas. Muito boas. Você quer saber se uma composição funciona bem? Ouça ela ao vivo. E todas as músicas aqui funcionaram muito bem ao vivo. Muito bem mesmo. E funcionam, no caso de Script Garden Party, até hoje. Quem tá ouvindo aí quem tá nos ouvindo aqui e ainda não ouviu a versão remix, tem no Spotify também, eu acho que melhora deu uma melhorada. A versão do estúdio fica um pouco mais digno, assim. Antes da gente já encerrar, recomendo que vocês ouçam o Recital of the Script. Ele foi gravado ainda com o Mick Pointer na bateria, mas ainda assim um show legal. Bem legal. Né? Bem legal. E eu recomendo que vocês ouçam tem no Spotify, tem no Deezer, tem nas plataformas de streaming o box set, porque o Marillion lançou 2. Um box set Official Bootlegs. Saiu 2. Saiu um primeiro, que era da fase Fish, e da fase do Hogarth. Ouçam os shows da fase do Fish, desse bootleg. Especialmente o show no Reading Festival e os shows da turnê de 8/4. Por aí, 8/4, 8/5, da turnê do Misplaced Childhood e da turnê do Fugazi também. Que já é com Ian Mosley na bateria. Ouçam a versão dessas músicas também. E ouçam a versão desse show do Reading Festival. Cara, o que o Andy Ward faz na bateria nesse show é algo incrível, cara. O Andy Ward toca muito.
Ele é um dos melhores bateristas de rock progressivo. E o Ian Mosley, idem. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui no nosso Prog Análises. Peço para que vocês, se vocês tenham gostado, digam aí nos comentários, né, o que vocês acharam do disco, acharam do episódio, considerações aí sobre a fazer. Se também teve alguma informação que a gente acabou não esquecendo aqui, digam aí. Agora eu vou dar espaço aí para o meu amigo Ramon se despedir. Só agradecer de novo o convite para falar de Marillion, que é uma das bandas favoritas, e aprender pra caramba com você, né? Sempre, cara. Honra participar aqui do canal, poder dar meus pitacos aqui. Honra, e agradeço todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Digam aí nos comentários o que vocês fizeram. Deixa um like. Disso que estão fazendo 50, 40 anos aí. 40, 30 anos que a gente vai fazer aqui. Claro. A gente tem a nossa lista, mas vai que a gente esquece algum também, né? E é isso. Digam aí nos comentários. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, enviar esse vídeo para todo mundo, até para quem odeia Marillion também, porque o ódio também gera engajamento, também pra deixar o dislike, né? Deixa o dislike também, xinga a gente nos comentários, mais de um dos comentários também. Xinga Marillion, plágio. Xinga plágio. Pode xingar. E xinguem em comentários separados, tá? Fazem 10 comentários xingando cada um dos tópicos, que aí ajuda a gente ainda no engajamento. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu. Vocês são demais. Valeu. E fiquem aí e ativem o sininho para o próximo vídeo aqui que a gente vai lançar. Tchau, tchau. Valeu.